Afinal de contas, o que é culto a Deus? Será que existe uma forma correta, adequada de se cultuar? Ou será que é válido cultuar de qualquer forma que a gente quiser? Deus estabelece normas para adoração? Quer saber um pouco mais sobre isso? Então fica até o final do vídeo, porque o nosso assunto de hoje é culto. Eu sou Diego Matos, você está no A Luz das Escrituras. Pessoal, graça e paz. Hoje a gente vai começar uma sequência de 2 vídeos falando sobre a temática culto. Eu quis dividir isso em 2 vídeos para que fique um negócio um pouquinho mais curto, que não fique algo muito extenso e que seja melhor para a gente acompanhar, certo? Bom, a primeira coisa é entender que a adoração, o culto a Deus é algo que está expressamente determinado na Escritura. Não preciso nem sair aqui puxando versículos e capítulos para provar para vocês que Deus quer ser adorado, Deus quer ser cultuado. E isso, praticamente qualquer cristão consegue entender isso. Uma leitura simples pelas Escrituras, a gente consegue chegar a essa conclusão. E um pouquinho mais adiante, a gente compreende dentro da Bíblia que existem basicamente 2 maneiras principais, 2 formas principais de cultuar a Deus. Essas formas, elas se encontram na esfera comunitária e na esfera privativa. Ou seja, Deus quer ser adorado tanto através do culto público dentro da comunidade dos cristãos, como também através da sua vida particular, da vida devocional de cada um de nós. A adoração particular é uma adoração, por assim dizer, mais subjetiva. Então, cada pessoa ela tem uma forma mais subjetiva, mais individual de adorar a Deus dentro da sua zona privada, dentro da sua vida privativa, dentro da sua vida enquanto cidadão, por assim dizer. É claro que existem alguns parâmetros que tanto a adoração particular como a adoração comunitária devem obedecer, né? Como, por exemplo, adorar a um só Deus, adorar o Senhor sobre todas as coisas, não fazer imagens de escultura, não idolatrar outros. Isso são parâmetros que servem tanto para a esfera comunitária como para a esfera particular. Porém, a esfera particular ela tem, por assim dizer, um toque maior da subjetividade de cada um, da forma como cada um age, da personalidade de cada um. E Jesus ele vai nos aconselhar a manter uma vida assim de culto particular. Está lá em Mateus 6,6 que diz assim, ó: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ou seja, Jesus aqui está dizendo que a adoração a Deus deve ser feita também de forma individual, de forma particular. Portanto, nessa adoração particular, cada um tem o seu mecanismo, a sua forma de adorar a Deus. Uns choram, outros preferem se ajoelhar, outros preferem cantar louvores, outros preferem gastar um pouco mais de tempo na confissão de seus pecados. Isso é algo mais individual e mais subjetivo a cada pessoa. Nós vemos exemplos, por exemplo, como Miriam, que dançou de alegria diante da presença de Deus ali com toda a congregação. Davi, que quando a arca vem chegando a Jerusalém, ele começa a dançar também, ele se despe das suas vestes reais e começa a dançar na presença de Deus, manifestando ali sua alegria, manifestando ali o seu amor pela presença do Senhor, representado pela Arca da Aliança. Tudo isso são adorações particulares, e que não estavam num contexto de culto público. Aquilo era uma adoração específica, subjetiva da pessoa para o seu Deus. Além do mais, a gente vê na Escritura que toda a nossa vida, ou seja, a nossa vida como um todo, deve ser um mecanismo de adoração a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. E quando eu faço alguma coisa para a glória de Deus, eu não estou fazendo outra coisa senão cultuando a Deus. Por outro lado, existe também o culto comunitário, o culto público, o culto ritualístico, um culto que é estabelecido também na palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E esse culto ele deve obedecer parâmetros, ele deve obedecer algumas normas, alguns princípios que são colocados pela palavra de Deus. A gente pode respaldar isso pelo que está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 12 e verso 32, que diz o seguinte: Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Deus está falando com o povo no contexto da adoração e de como a adoração dos israelitas deveria se diferenciar em relação à adoração dos pagãos. Que os israelitas não deveriam adorar
da maneira como os pagãos adoram e nem da maneira como eles queriam. Deus está dizendo, vocês não podem nem acrescentar e nem diminuir, vocês têm que fazer do jeito que eu ordenei. E é exatamente daí que vai surgir um conceito que ficou principalmente conhecido nas igrejas reformadas, como as igrejas presbiterianas, algumas igrejas batistas, que é conhecido como o princípio regulador do culto. E o que diz então esse princípio regulador do culto? O princípio regulador do culto, de forma bem simples, ele diz que o culto deve ser regulado, o culto deve ser normatizado por uma norma magna. E que norma máxima, que norma magna, que norma mista seria essa que iria regular o culto a Deus? É o sola scriptura, ou seja, o culto deve ser regulado somente pela palavra de Deus. Isso significa que nós não podemos adorar a Deus da forma como bem nos convém no ambiente de culto público, porque Deus já estabeleceu formas que Ele mesmo quer para ser adorado nesse contexto. E esse princípio regulador do culto ele vai estabelecer os elementos que devem estar biblicamente dentro do contexto do culto público a Deus. Tem gente que usa o argumento de dizer o seguinte: se Deus não proibiu, então é lícito fazer no culto público. Mas esse argumento ele é muito fraco, ele não faz sentido. Porque se a gente for analisar isso à risca, tudo que não é proibido é lícito dentro do culto, então a gente poderia, por exemplo, a Bíblia não diz nada sobre cultuar a Deus, que é proibido cultuar a Deus, por exemplo, sob o efeito de maconha. Então a gente poderia, todo mundo chegar no culto sob o efeito de maconha ou de outras drogas quaisquer e cultuar a Deus daquela forma, porque a Bíblia não proíbe expressamente. Então isso não faz absolutamente nenhum sentido. O princípio regulador do culto diz o contrário. Ele diz, se Deus não mandou, se Deus não autorizou, então não é lícito fazer dentro do contexto do culto público. Ou seja, nós encontramos aí uma diferença entre a subjetividade do culto particular, na qual cada um tem o seu toque que vai mais de acordo com a sua personalidade, e o princípio regulador do culto que entra dentro do ambiente de culto público, ou seja, onde existem normas, onde devem ser seguidas parâmetros de acordo com o que a palavra nos diz. Gente, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No vídeo que vem a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre quais são esses elementos e provando biblicamente por que eles têm que estar dentro do ambiente de culto público. Deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tem muita gente que visualiza os nossos vídeos, mas não está inscrito. Então você se inscreva no canal para que você fique por dentro de todas as nossas novidades, certo? Compartilhe esse vídeo com um amigo, compartilhe esse vídeo com as pessoas da sua igreja, para que a palavra de Deus possa chegar a mais gente. Comenta aqui embaixo, deixa sugestões de vídeo, deixa o seu feedback, diz se você gostou, se você não gostou, para que a gente possa sempre estar tentando melhorar para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz de Cristo.